Boa noite a todos, estamos aqui mais uma vez, na graça de nossos orixás, para ter a conversa sobre o nosso orixá Ossan. Eu quero primeiramente pedir licença a toda a nossa ancestralidade, pedir a licença ao orixá Ossan para falar em seu nome, pedir licença aos mais velhos. Eu quero deixar o meu saravá para todo o povo de Umbanda, Mucuyu para o povo de Angola, Motumbá, Mojubá para a nação de Queto, Colofé para a nação Jeje, a bênção para quem é de bênção. A licença ao meu babá, pai Luiz do Omolu, e a licença a todos os nossos pais e mães velhas de nossa querida Umbanda, que tanto nos orienta e traz essa tradição de nossos orixás. Antes de falar sobre o orixá Ossan, eu quero deixar claro aqui que estamos trazendo uma ótica de raiz. A razão dessas lives não é dizer que isso é o correto, ou que uma casa é assim, ou outra casa é assado. A gente toca um terreiro de Umbanda. Meu nome é Paulo do Ogum, a gente está aqui na Flórida, nos Estados Unidos, há mais de 20 anos. Tocamos terreiro em Goiás, em Jussara, por 10 anos. Nós temos aí quase 35 anos tocando trabalho. E estamos aqui de nosso coração dividindo um pouquinho do que aprendemos aqui dentro da nossa realidade e trazer também essa fonte histórica, esse conhecimento histórico, da onde vem certos nomes, de onde vem certas rezas, né? Os ofós de Ossan e as cantigas, a nível de conhecimento, a nível de trazer um conhecimento maior sobre as raízes de nossos orixás. Essa é a nossa intenção. Então, desde já, o meu respeito a todos os babalaôs, a todos os babalorixás, o meu profundo respeito. E quero deixar claro que estamos aqui para dividir de nossos corações um pouquinho da vivência da nossa seara de caridade do Caboclo Tupinambá. Você pode se inscrever em nosso canal. A gente está fazendo essa sequência de vídeo dos orixás e no nosso canal já tem 40 vídeos que nós estamos aproveitando aqui essa pandemia e estamos baixando lá. Então, Ossan, o nome Ossan significa o conhecedor. Ossan, ela é filha, ela vem da sua tradição do grupo Jeje, do antigo Daomé. Ela é filha de Nanã, irmã de Auá, de Oxumaré e de Omolu. Embora ela não segue essa tradição na cultura do Queto, quando o Duduia vai com os 16 orixás fundar a cidade de Efé, ela vai se estabelecer o seu culto em terras nigerianas, num reino chamado Iraó, que ficava perto da divisa ali com Daomé. E ali, Ossan, Ossai, ela pega esse nome, mas você vai ver essa força das ervas, essa força da natureza, dentro da mitologia africana, você vai ver ela no culto banto, que é chamada de Katendê. Você vai ver ela no culto Jeje, que ela é chamada de Agê. E esse nome Ossan se estabeleceu então ali em Iraó, no culto africano. Não existe um sincretismo, essa coisa do sincretismo católico. Raramente você vai encontrar Ossan sincretizada com São Benedito. Mas não é comum, tá? Você vai encontrar num terreiro aqui, outro ali, Ossan sincretizada com São Benedito. Talvez por São Benedito ser um cozinheiro, ele cozinhava, a história dele na liturgia católica, ele cozinhava no monastério. E aí ele por onde ele passava, ele adentrava nas matas para pegar suas raízes, os seus condimentos, mas diz que onde ele passava as flores iam desabrochando. Então essa é uma das histórias que talvez sincretizaram com São Benedito, e tem a outra, porque quando você vê a imagem, ele traz uma criança, aquela imagem não é do menino Jesus. Disse que uma criança estava muito mal e a mãe leva a São Benedito para ele olhar. E ele faz um preparo, uma beberragem, uma infusão de ervas, e ele cura essa criança com as ervas. Então talvez daí, em certas casas, como eu disse, muito raro, você vê o sincretismo com São Benedito. Mas tem uma lenda, um Itã, uma lenda de Ifá, que conta que Olodumaré, ele dá os segredos das folhas a Ossan através do pássaro mitológico chamado Aroni. Então, Ossan não faz nada sem Aroni. Uns falam que é o seu irmão, outros falam que é o seu parceiro inseparável, não é? Tanto é que o símbolo de Ossan é o operê. O operê é aquela haste de ferro de 7 lanças,
e na lança principal do meio você tem ali um pássaro. Esse pássaro simboliza Aroni. Existe uma outra lenda, um outro Itã, que então Orumilá, ele compra então nas terras dele uma fazenda. Ele precisava de uma pessoa para ajudar. As terras estavam de mata virgem e ele queria alguém para desmatar aquelas terras. Então indicaram para ele Ossan. Então Ossan vai ao ajudar então. E aí ele fala para Ossan, olha, eu quero desmatar aqui para fazer pasto. Aí Ossan fala, olha, essa erva eu não posso tirar porque ela é boa para cólica. Olha, essa erva aqui eu não vou poder cortar porque é boa para os rins. Olha, essa erva não dá para tirar porque ela é boa para vesícula. E aí chegou no momento que Ossan não queria cortar erva nenhuma. E aí Orumilá diz, uau, então diz nessa lenda, nesse Itã, que Ossan se torna companheira inseparável, ou companheiro, né? Tem um questionamento aí se o orixá Ossan ele vai pegar uma conotação energética masculina ou feminina. Embora na mitologia dos orixás, você não vai encontrar que Ossan se casou com fulano e teve filho com ciclano. Ossan seria a própria erva. Mas existe uma contradição aí, depende da nação, depende das casas, que se Ossan vem na energia masculina ou na energia feminina. Não precisamos entrar no tema, porque é o axé de Ossan. Cosi ewe, cosi o orixá, o orixá. Sem a folha, não tem orixá. Então diz que Orumilá, então, é ele que vai dar o nome às plantas. Então existe esse outro Itã, essa outra lenda, que quem deu o nome das plantas, do conhecimento de Ossan, foi Orumilá. A saudação de Ossan na Umbanda é Ewe Ossan. No Candomblé você vai ouvir Ewe Assai, Ewe Assai, Airajó, Ewe Assai, Airajó. A planta, o conhecimento da planta funciona, não é? E dado ao orixá Ossan, o conhecedor. Mas se você for estudar a história da humanidade, tá? Nessa busca da cura e do equilíbrio não só físico como emocional, porque sabemos que tudo tem o seu poder terapêutico, tem o seu poder magnético, todas as plantas têm a sua aura, e é dado ao Ossan o conhecimento que se chama o Ofó, a reza que vai despertar o encantamento, a parte mágica daquela planta, daquela Ewe. Então, se você for ver a medicina chinesa, uma cultura milenar, a base da medicina chinesa seriam as ervas. Se você vê, por exemplo, o monge da cura, o Buda tibetano da cura, né? Chiang Maila, também uma cultura milenar, o deus hindu, o senhor da cura, o pai da medicina Ayurveda. Até o próprio Hipócrates, o pai da medicina, ele dizia que o alimento seja o seu remédio e que seu remédio seja o seu alimento. Até na medicina alopata você vai ver que tiraram da natureza muita coisa que você tem no antibiótico, no anti-inflamatório. Tem muitos elementos ativos que são de certas plantas e de certas raízes. Então, as plantas, elas trazem esse poder de cura, e o quanto já usaram as plantas ao longo da humanidade, né, para as questões de limpeza, para as questões de firmeza, para as questões também emocionais. Eu lembro que eu era muito novinho, o meu avô e a vovó Helena, o meu avô Fenelon, eles tinham uma casa kardecista que tinha receituário homeopático. Então, naquela época, eu devia ter 9, 10 anos de idade, eu ajudava meu avô a dinamizar. Por exemplo, se você vai numa farmácia de manipulação e você pega aí uma Nux Vomica 300, hoje em dia não, tem máquinas que vai bater ela 300 vezes. Mas quando você vê Nux Vomica 300, significa que a gente pegava um toco e punha uma almofada no toco, pegava na mão do vidro e você tinha que bater aquilo 300 vezes. Quantas tardes eu passei com meu avô dinamizando a homeopatia. Ele tinha um receituário na casa kardecista e ele dinamizava, ele fazia a fórmula em casa. E eu ficava muito impressionado como é que aquilo que vem de uma erva poderia ter um efeito tão grande na vida das pessoas, não é? A outra experiência que eu tive, eu não incorporava ainda, mas eu via as entidades desde novinho. Então, às vezes, a minha avó não estava bem, ela vinha para mim e falava assim, ô Paulo, pede o caboclo tupinambá, um chazinho para vovó. E eu ficava impressionado, como é que ele podia passar uma erva e aquilo ia melhorar.
Então, eu desde novinho eu comecei a buscar a fitoterapia, entender as ervas, né? Naquela época não tinha internet, não tinha, na minha cidade nem terreiro tinha, embora a gente já tinha o nosso congazinho lá. E eu ficava impressionado como é que os caboclos traziam esse conhecimento das ervas. Mas se você for ver, desde os maias, os astecas, os incas, o Egito Antigo, não só no preparo dos seus faraós, mas como, se você pegar aí as benzedeiras, né? Os xamãs, seja do tronco tupi, ou seja dos próprios nativos americanos, a erva ela vai fazer parte não só da sua liturgia, mas também do dia a dia no trato com as pessoas de suas doenças. Então, isso está na história das pessoas. E na cultura afro, o que seria a força dessa erva? Essa força vital dessa erva seria o sangue. Então, na cultura afro, você determina o sangue, quem traz o código, quem traz a ciência, o conhecedor dessas ervas. Na África, você tinha o Yalosan ou o Babá Lossan. E você tinha o Babá Laô e você tinha o Babá Lorixá. Babá é pai, Alô, conhecimento. Ossan, Babá Lossan, das ervas. Então, aquele pai do conhecimento das ervas. O Babá Laô, o pai do conhecimento dos Odus, o caminho dos Odus. O jogo depois adaptado no Brasil para o jogo dos Búzios, o jogo de Ifá. E você tinha o Babalô Rixá, que seria o pai do conhecimento no trato com os orixás. E quando vai para o Brasil, acaba que o Babalorixá, ou pai de santo, ele acaba agregando esses outros dois, essas duas outras funções para uma só. Então hoje quando você fala o Babalorixá ou a Ialorixá, ela entende do cultivo das ervas, porque você não faz em casa afro ou casa de umbanda, nenhum trabalho se faz sem o ué, sem erva. Não existe. Você, desde a defumação, desde um preparo que você faz para imantar, não é? Para imantar, ele vai nas oferendas, você pega os acaçais, o elará, né, que é a mamona, a gente põe no assentamento de Exu, põe o padê de Exu em cima da folha da mamona, principalmente nos rituais de feitura. Então você vai ver as ervas também no sacudimento, nas limpezas. Você vai ver as ervas em rituais de batismo. O San é responsável pelas iaôs nos rituais de recolhimento. Não faz um recolhimento sem erva de Ossan. Um axexé, um ritual fúnebre numa casa. Nada é feito no culto sem a força de Ossan. Ela é a dona do Egé Tutu, ou seja, o sangue negro, que é o sumo, é a seiva das plantas. Isso é usado em casas de candomblés. E a Umbanda, por não sacrificar, isso aí é um outro tema, mas a Umbanda, por não fazer sacrifícios, ela não usa o egé, a menga, o vermelho. Toda a Umbanda vai trabalhar com egé tutu, ou seja, ela usa a seiva das plantas, ela usa o axé de Ossan para imantar os seus ebós, para imantar os seus assentamentos, para imantar os seus ajobós. Ela é dona do Omi Oru, ela é a dona do segredo. E essa coisa, quando eu disse o Ofó, né, a reza de Ossan, tem uma outra lenda, um outro itã que fala que Ossan detinha o conhecimento de todas as ervas, e ela separava essas ervas nas suas cabaças, e ela pendurava essas cabaças aos pés de um airocô, de uma gameleira branca. Inclusive, um parêntese aí, eu tive a oportunidade de ir com a minha família na África, e aí, fazendo muitas perguntas, eu perguntei por que a gameleira branca, ou iroco, era uma árvore sagrada. Eu já sabia dentro do nosso contexto, nós vamos falar aqui quando estivermos falando do orixá Tempo, ou Quitembo. Mas eu perguntei na África e a resposta foi: Paulo, assim como as fases de transição do planeta, você tem várias coisas no reino animal, você tem também na fauna, você tem também na flora. Você não tem o jacaré, o tubarão, a baleia, enfim, esses seres que você sabe que veio de lá para cá. Também na flora você tem certas plantas que atravessaram esses momentos de transição no planeta. Então a gameleira branca,
é uma delas, né? Então Ossan, ela punha as suas poções, acertei, né? Ela punha as suas poções dentro dessas cabaças e pendurava numa gameleira. Mas Xangô, o Alafim de Oió, no seu reino, ele detinha o domínio de tudo, e ele cisma, ele fala, bom, por que que eu também não tenho essas plantas para mim? Por que que só a Ossan foi dado o conhecimento das plantas? E ele pede a Yansan para soltar um barra-vento, dar uma ventania na mata e trazer esse axé, Euê, trazer então para o seu palácio. Então que Yansan, ela manda a sua ventania, o seu barra-vento, as cabaças se abrem e os orixás pegaram, cada orixá pegou uma folha ou várias folhas. Xangô traz as ervas para o seu palácio de Oió, e ele se dá conta que ele não tinha o quê? O ofó. O ofó é a reza que vai despertar o magnetismo, o encanto daquela planta. E isso quem tinha o conhecimento era Ossan. Então ele pede a Yansan que devolva através do vento as plantas para Ossan, e desde esse dia criou, né, em toda a cultura afro e também na nossa Umbanda, que para cada orixá tem uma erva específica. Mas quem ativa essa erva é Ossan. Você não entra numa mata para colher erva sem pedir a licença a Ossan, ou sem fazer uma entrega para Ossan. Você não faz um ariaxé, você não faz um trabalho de feitura de filho de santo, sem não fazer uma entrega a Ossan, porque é ela que vai ativar o Egé Tutu, ela que vai ativar a força magnética daquelas ervas. Então, para Ossan, ela gosta do fumo de rolo, e você põe também o cachimbo nas coisas dela, né? Na farinha, no preparo que você prepara, todas as folhas são de Ossan. Ela traz o conhecimento de tudo que é folha, de tudo que é erva. O seu dia geralmente é cultuado na quinta, em algumas casas até na terça-feira, mas quinta é o mais comum, onde ela entra a sua reverência junto com Oxóssi. Lembra quando nós falamos de Oxóssi? Que ele entra na mata, o Ossan dá para ele uma poção, e ali ele vai dormir por 7 dias, aí algum encontra e sai outro Itã. Então o Ossan divide com Oxóssi os segredos das matas. A gente já falou aqui também de Omulu, tem um outro Itã, uma outra lenda, que quando o Omulu ele sai da cidade e ele se adentra mato adentro, ele vai mato adentro, ele encontra o Ossan. E ela ensina o Omulu o poder da cura, ela dá a ele a cabaça. Ela dá a cabaça com as suas beberragens, com as suas poções que vão levar a cura. Ela também divide esse conhecimento com o Omulu. Então a gente não vai numa mata pegar as plantas sem pedir licença e sem reverenciar Ossan, que é a mãe de todas as ervas. As ervas, elas são um ser vivo. Uma coisa muito bonita da tradição afro é que a tradição afro ela vem nos mostrar que nós não estamos acima da natureza. Nós não somos superiores à natureza. Nós somos a natureza. Aquele conceito budista que tudo está em tudo, não é? Então existe esse respeito enorme pelas ervas. E essa consciência de que as ervas, elas ciclam. A erva, ela dorme, ela come, ela acorda. O momento de poder mais energético e terapêutico da erva é 6 da manhã, quando o sol nasce. Das 6 da manhã às 8, a erva está despertando, e ali ela está despertando com ela todo o seu poder energético. Das 8 às 11, ela come. É um horário bom para você fazer banhos de quê? De firmeza. Um horário que você não deve coletar erva é de que horas? É das 12 às 3, porque ali ela está se desintoxicando. Então esse horário do meio-dia às 3 não é um bom horário para você coletar erva para fazer o seu banho. E outra observação é que das 21 às 6 da manhã, ela dorme, não é? Então a erva, ela é viva, como todos os seres, e ela tem o seu ciclo. Então tem toda uma ciência, essa força em relação às ervas. Eu era criança, na minha cidade tinha as benzedeiras. Aliás, quem de nós talvez não foi levado numa benzedeira como criança, né? E você vê aquela benzedeira, aquela senhora humilde pegar aquele galinho para benzer um quebranto, um ventre virado, um maloiado, e aí ela está benzendo ali, o galinho vai murchando, né? E aí a benzedeira falava: meu filho, você estava precisando, você estava com quebranto, e aí o menino não dorme, não come direito, e aí a benzedeira usava aquela erva junto, não falava ofó,
mas com a sua reza que ia ativar aquilo, né? E claro, junto com a mediunidade, com a sua ancestralidade, também não se falava dessa maneira. Mas a gente sabe que ninguém trabalha sozinho. E era impressionante isso, como que a erva murchava ali, em questão de segundos. Então, o sangue, ela é a própria erva. E não se faz nada em casa de santo sem as ervas. Tudo, todo o preparo e todo o desfecho de nossos trabalhos passam por esse processo do axé de Ossanha. E aí dentro da nossa Umbanda você vai observar caboclos, boiadeiros, pretos velhos, e receita um chazinho aqui, e faz uma benzeção dali, e faz um sacudimento de lá. A Umbanda você vai participar disso constantemente. Agora é muito importante nós termos responsabilidade em relação às ervas, tá? Eu vou contar uma experiência pessoal minha. Eu estudei e via o vovô do Congo passar arruda para os olhos. Então, e estudei que a arruda ela pode curar até glaucoma. Você macera, você quina a arruda e põe as gotinhas nos olhos. Se você for estudar a fitoterapia, tá lá que a arruda é bom para qualquer problema dos olhos. E aí, uma certa vez eu já estava em Los Angeles, isso foi em 1999. E a pessoa estava ruim, estava com glaucoma, e aí eu não estava incorporado, eu falei para ela, como é que é o nome dela? Bom, aí eu falei para ela, a Márcia, estou lembrando dela direitinho, e aí eu falei assim, Márcia, vai nessas lojas de plantas aí, no Home Depot, que é uma loja aqui nos Estados Unidos, vê se você acha arruda para você fazer um preparo e pingar nos seus olhos. Aí o vovô de Congo veio, né, em espírito, e falou assim para mim, não, meu filho, não, ela é alérgica, a arruda é muito forte. Se ela pôr a arruda nos olhos, ela vai ficar cega. Mas imagina se a entidade não intervém. Então, graças a Deus pela orientação espiritual. Porque às vezes a mesma erva que cura é a mesma erva que faz o mal, depende de como você usa. E esse conhecimento está na mão de Ossanha, e claro, está na mão dos nossos mais velhos, está na mão das nossas ancestralidades, e no caso dos terreiros, de nossos pai velhos, de nossos boiadeiros, e de nossos caboclos, né? E voltando àquele tema, né? Não se fala se Ossanha é realmente um orixá orobó, ou seja, se é um orixá masculino. Algumas casas vai manipular ele na força de orixá masculino, outras vão ver como orixá feminino. Às vezes na Umbanda, certos terreiros vai chamar de Ossanha, o que não tem nada errado, mas está manipulando Ossanha como um orixá feminino. É um orixá raro. É um orixá raro. Geralmente você vai ver um filho, até em casas de candomblé, não importa a nação. Você não vai encontrar muitos filhos de Ossanha. Embora você, como eu disse, Ossanha ela não participou desse histórico de Efé, do reino Yorubá, que Ododuia funda, então, o seu reino com os 16 Odus, ou seja, com os 16 orixás. Mas tem certos terreiros, no meu Medilogum, ela fala no Odu Ifaiká, isso no meu Medilogum. Embora eu não tenho, nos 20 anos que eu estou aqui na América, nos Estados Unidos, eu tive um filho de Ossanha. Eu só tive um filho de Ossanha até hoje, a Rosângela. Eu não tive outro filho de Ossanha. Isso é muito comum. São filhos raros. Você não faz um filho de Ossanha, a Umbanda não vai fazer um filho de Ossanha. Aconteceu no meu terreiro, eu tenho o assentamento de Ossanha, mas não é uma coisa muito rara de se fazer. A personalidade dos filhos de Ossanha, e eu tenho aqui uma curiosidade, eu acho que vai ver que é por isso, né? Que a personalidade dos filhos de Ossanha são aquelas pessoas que elas não são levadas pelas suas emoções. Olha que difícil. A gente ser um ser humano que as emoções não determinam em nossas atitudes ou nossas escolhas. Às vezes é por isso que é raro, isso é uma análise minha, tá? Porque são pessoas muito tranquilas, são pessoas muito reservadas e são pessoas muito serenas. Elas não se abalam pelas suas emoções, ou seja, elas não permitem que as suas emoções possam interferir nas suas decisões, nas suas respostas. Então, avaliando aí, como disse Bastides ou Pierre Verger, os dois estão de acordo quando se fala das características do filho de orixá, nesses detalhes. Então eu pensei comigo, eu falei, bom, deve ser por isso que é raro
então o filho de Ossan. Mas é um orixá muito misterioso, não é? E essa base, é a base de um terreiro de Umbanda, é a base de um culto afro, essa coisa das ervas. A gente teve que se adaptar muito quando veio para os Estados Unidos, porque tivemos, embora a gente lá em Los Angeles, aqui na Flórida não, aqui eu tenho de tudo. Até pinhão roxo eu tenho, tem de tudo. Peregum, tem tudo, faz com tudo. Nos Estados Unidos me demorou um tempo até achar onde estavam essas ervas. A primeira ajuda que eu tive foi de um Exu que a gente trabalha, que é o Exu Mirim da Calunga. Ele foi falando para o meu irmão onde estavam as ervas e a gente ia lá colher. Então, tem até uma reza. Até uma reza antes de você entrar no mato. Antes de colher as ervas, você pede licença ao Orixá Ossan, pede licença ao Oxóssi, pede licença a Aroni. E aí tem essa reza. Como é que é? Eu tô com ela aqui. Fugiu. Quem lembra da reza? É de São Bento? São Bento, água benta. Jesus Cristo no altar. Bicho mal abaixa a cabeça, deixa o Filho de Deus passar, né? Então, eu sempre fazia essa reza e a gente entregava para Ossan antes de ir pegar as ervas. E eu estava num bosque lá em Los Angeles para fazer colheita de erva. Eu estava com o Alabê, o neto, meu irmão. E aí eu tô lá, e aí tinha uma moita assim que eu fui pegar o que era. Não lembro se era saião, não lembro o que era. Era sage, era sálvia, né? Em português é sálvia. Era para Xangô. E aí a hora que eu fui chegando assim, eu já tinha feito a reza, o Exu Mirim chegou do lado e falou, tem uma cobra aí, vai na moita de lá. Ou seja, a reza vale, mas às vezes é bom ter uma ajuda espiritual junto, né? Não esqueça desse dia. Então, essa ciência ela é passada ao longo do tempo. Através das nossas entidades na Umbanda, a gente aprende muito. E é só o tempo que ele traz o conhecimento, né? E a gente tem que ter muito, além de respeito de como estamos manipulando as coisas, nós temos que ter também uma certa consciência, como eu citei o caso da própria Arruda em relação aos olhos. Não é porque você viu um preto velho passar o chá de alguma coisa para alguém, que você depois vai e passa para outra pessoa, o cambono. Ou você escutou o Cosminha, a Mariazinho, o Sebastiãozinho passar o chá daquilo para alguém e agora você vai lá passar. Muito cuidado com isso. Porque a entidade que está ali, ela também está manipulando aquela erva, ela está manipulando o axé de Ossan. Eu lembro de uma história, eu matei a minha mãe de susto, né? O meu pai, ele tinha uma chácara lá perto de Jussara. E aí, eu devia ter uns 14 anos, 13, seu tranca-ruas chega para mim e fala assim, meu filho, eu quero que você tome um banho para mim de ortiga, do pescoço para baixo. Eu acho que todo mundo deve saber o que é ortiga, aquela planta que se te toca, você empola todo. Então eu fui na cozinha, a gente estava na chácara, o fim de semana, eu fui na cozinha, eu peguei 2 sacos plásticos, né, e peguei um facão, e eu peguei 2 sacos plásticos, pus um dentro do outro, e eu enfiei a minha mão por aqui, no saco plástico, né. Então com o saco plástico eu peguei a ortiga e com a faca, com o facão, eu cortei. E aí a minha mãe estava fazendo almoço, entra eu na cozinha, com esse tanto de ortiga na mão, pedindo uma panela. Aí, e ortiga não dava para macerar, não dava para quinar. Aí eu falei, mãe, preciso de uma panela para ferver. Ela falou, o quê? Eu falei, eu vou tomar um banho de ortiga. Ela, menino, nós estamos longe da cidade, você vai empolar todo. Eu falei, não, mãe, o seu tranca-ruas foi quem mandou. E aí fiz e ela, muito corajosa, isso é muita fé, né? Dá para uma criança uma panela para fazer um banho de ortiga. Mas enfim, graças a Deus não empolou nada. Fiz o que seu tranca-ruas pediu, né? Ele pediu para pôr um pouquinho de otim. As casas de culto afro e também na Umbanda, otim é a pinga, é o marafo, tá? O marafo, ele contém nele uma substância chamada azoto. A pinga, ela tem uma substância chamada azoto, que ela vai ter mais ou menos o efeito do éter, no sentido de soltar a essência daquela planta. O efeito do álcool, correto? De soltar aquela erva. Então é muito comum as entidades pedir um pouquinho de atim, e Ossan gosta também de atim, que é o marafo, né? Nas oferendas dela. Falando em oferendas dela, tem uma oferenda para Ossan e para prosperidade. Aliás, eu tenho 2 coisas para falar sobre isso. A primeira, antes da oferenda,
é que como o Ossan é a dona de todas as ervas, tem uma que eu vou dar essa dica aqui para você, tá? Pega uma folha de louro e ponha na sua carteira. Não vai te faltar dinheiro. Agora, gente, tem que trabalhar, né? Não adianta pôr a folha de louro na carteira e ficar sentado no sofá e depois culpar a Ossan e as matas pela falta de dinheiro. Aí também a gente tem que ser responsável. A gente não pode ficar em estado de vitimização. Mas uma folha de louro dentro da sua carteira não vai te faltar dinheiro nunca. A outra oferenda entregue para a Ossan e para a prosperidade é o abacate. Ela gosta muito de mel. Então você pega o abacate, você tira o caroço e você vai amassar ele como se fosse fazer aquele preparo mexicano que você vai fazer o abacate massadinho. O guacamole, né? Então você amassa o abacate direitinho e você rega ele com mel e você entrega ali para a Ossan. Você pode pôr do lado ali um fumo de rolo, né? Ou um cachimbinho ali. É uma entrega para prosperidade. O abacate ele também vai para Xangô, mas Ossan gosta também do abacate com mel. Deixa eu fazer algumas cantigas de Ossan. Quando a gente faz aqui na nossa casa o ariaxé, eu puxo muito uma cantiga que é de Angola, é da cultura banto. Que fala assim: Yamuqueque é goiami, pequenini pa minecó, Yamuqueque é goiami, pequenini pa minecó, Maiangole cateode, cangatubece o ceodá, Maiangole cateode, cangatubece o ceodá. Ou a gente canta assim em Yorubá: Yabajula juleuê, Yabajula juleuá, Yabajula juleuê, Yabajula jula jossan, Yabajula juleuê, Yabajula juleuá, Yabajula juleuê, Yabajula jula jossan, ueuê uaça, ueuê uaça. Muita coisa sobre Ossan. Nas tradições afro você escuta: Ia bebe abu, a bebe mabó, ia bebe mabó, ia bebe abu, ia bebe mabó, ia bebe mabó. O orixá é essa coisa que vem de dentro, é essa coisa que dá, está em tudo, está no ar que a gente respira, na terra que a gente pisa, na comida que a gente come. Ele é a nossa essência. Estar em sintonia com o seu orixá ou com os orixás é estar em harmonia consigo próprio. Se o seu ori está bem, você está de bem com o orixá está bem com você. O orixá é essa força cósmica que mantém não só o cosmos, mas o nosso planeta e o Odu, o caminho de cada filho. Que Ossan traga de todas as suas raízes o conhecimento necessário que já está impresso dentro de cada um de nós. Seu Zé Pilintra sempre nos alerta que existem leis universais que não mudam, rege do ateu ao judeu. E Zé Pilintra que o ser humano sofre por não observar essas leis. Então no dia de hoje eu peço a Ossan que ela traga das suas raízes, as nossas raízes, o conhecimento de nós mesmos, para que nós possamos cumprir a nossa missão maravilhosa dada por Deus, por toda a divindade, para que nós possamos cumprir e concluir a nossa jornada aqui nesse planeta. Eu peço a Ossan que dê vitalidade, que dê saúde, que te dê o conhecimento de si próprio, o conhecimento da natureza, o respeito pela mãe natureza, que a gente tanto judiou e agora estamos aí, esperando ela descansar com essa pandemia. Os ogantes podem vir para o atabaque para a gente tirar uma... Não, pode deixar. Eu quero fazer uma cantiga para o Ossan. Chama o Marcos Paulo para mim. Ueuê uaça, ueuê Ossan, ueuê uaça. Enquanto o Marcos Paulo não chega, enquanto a gente aqui nas ervas tem aquele ponto lindo, aliás tem vários, né? Eu que no folha não banda, eu que no folha no congá, eu que no folha com folha pra fazer meu orixá, eu que no folha com folha pra fazer meu orixá, eu que no folha não banda, eu que no folha no congá, Eu que no folha não banda, eu que no folha no congá, eu que no folha com folha pra fazer meu orixá, eu que no folha com folha pra fazer meu orixá. Folha em Angola
se chama Nissaba, ou Quineçaba. Então nós temos também um ponto em português, vamos tirar ele no Ijexá. É um ponto que a gente também canta na maceração das ervas. Quineçaba, Quineçaba. Ué, o sai. Quineçaba, Quineçaba. Nessaba de Osai. Quineçaba, Nessaba de Osai. Quineçaba, oi, Quineçaba, Quineçaba. Quineçaba, Aguemauísa Paradá. Lembrei de uma história. Tem Ossan, ela não gosta que põe fogo no mato. Ela, na tradição iorubana, ela fala que você não pode destruir, a não ser que o fogo seja natural. Em Iorubá se fala Aguemauína Paladá, Aguemauína Paladaê, não ponha fogo na minha mata. Mas aí a tradição é oral e isso vai mudando e a gente canta assim. Ueueuaça! Ueueuaça! Aguemauísa Paradá! Aguemauísa Paradá! Mauísa Paradá! Aguemauísa Paradá! Baba me chorou, eu baba! Baba me chorou, baba! Aguemauísa Paradá! Aguemauísa Paradá! Mauísa Paradá! Aguemauísa Paradá! Baba me chorou, baba! Baba me chorou, baba! Aguemauísa Paradá! Aguemauísa Paradá! Aguemauísa Paradá! Aguemauísa Paradá! Baba me chorou, baba! Baba me chorou, Perdemos muitas tradições milenares da cultura afro que tanto vem a nos ensinar. E uma delas é só tirar da natureza aquilo que você precisa. Você tira uma folha de Ossan deixando ali o resto. Você só tira da natureza aquilo que você vai usar. Dentro de um terreiro de umbanda ou de qualquer casa afro, tudo é usado para o ritual. Seja as ervas que vão enfeitar uma camarinha que vai ficar embaixo da esteira, seja as ervas que vai enfeitar o barracão, seja as ervas que sobraram do ritual de feitura ou de um ritual que sobrou ali, não foi usada para um sacudimento. Ela é seca, ela é socada no pilão e a gente faz então o nosso defumador. Ou seja, tudo é reaproveitado. Infelizmente, pela ganância desenfreada do ser humano, não é? Se você vê aí quantos quilômetros de mata são derrubados por dia na nossa Amazônia. E nós precisamos da fotossíntese, nós precisamos da planta para gerar o oxigênio que a gente respira. O quanto a planta, o quanto as matas e as florestas são fundamental, não só para o equilíbrio ecológico, mas para a manutenção da vida. Mas dentro de uma casa de santo, a gente respeita essa tradição milenar desse respeito com a mãe natureza. A gente só tira da natureza aquilo que nós vamos precisar. Ueueuaçã, ueueuaça. Graças a Deus. Graças a Deus.